Olá pessoal, aqui é Edival Carvalho. Nós vamos ver aqui mais alguns assuntos sobre Shell Script avançado no Linux, né? Algumas dicas aí que são bem interessantes para quem está começando a criar seus scripts Shell no Linux, né? Essas informações aqui, na sua maioria, eu peguei desses três sites, né? Etnet, DevMeet e Possat. Né? Quem quiser se aperfeiçoar, pode pesquisar mais, né? Mas pelo menos a gente vai ver aqui o básico aí para que vocês conheçam esses recursos. Primeira coisa, assunto interessante sobre JavaScript é o pipe e a redireção de saídas ou entradas, né? Então a gente vai falar em pipe, né? Que quer dizer cano ou tubo, né? Mas na verdade é um redirecionamento de uma entrada ou de saída, um desvio, né, do fluxo de dados de entrada ou saída. Então, né, existe no Linux uma coisa bem básica, são os file descriptors, né, para cada processo. Então, cada processo tem três file descriptors. Standard Input, que é o stdin, Standard Output, que é o stdout, e o Standard Error, que é o stderr. Tá? Então, são três fluxos de dados que cada execução de programa possui. Então, o programa lê os dados do stdin, né? Ele escreve no stdout e erros são escritos no stderr. Tá? Isso é um padrão do Linux, mas são, né, lembrando que esses file scripts são saídas lógicas, né, são devices que podem ser direcionados para arquivos físicos, para saídas de rede e para serem direcionados até como entrada de outros programas. Então os programas podem receber dados da execução de um outro e processar esses dados. Tá? Então a gente usa o pipe, o pipe, que é essa barrinha vertical, né, quando a gente quer conectar, né, o stdin, o stdout ou o stderr de uma coisa para outra. Queremos desviar. Né? Tá aí o conceito de pipe, cano. Né? Então nós temos aqui um exemplo, aqui imprime laranja. Né? É um comentário. Então ele faz um echo, né? Echo é string laranja, né? E tem um programa, né? Eu tenho um pipe e um programa chamado tr. Tr ele recebe texto, né, no stdin e transforma esse texto jogando no stdout. Então ele, no caso aí, né, o tr upper, né? Então dois parâmetros, upper e lower. Então ele troca os caracteres, né, por outros. Então no caso aí, né, ele pode trocar para maiúsculo ou para minúsculo essa string, que é laranja 1, 2, 3. Mas também ela poderia, né, além desse segundo exemplo aqui que tem no finalzinho da página, ele poderia trocar também removendo os caracteres, né, underscore 0 até 9. Né? Pode observar bem a sintaxe do tr, do parâmetro -d, ele remove os caracteres underscore e numéricos, né, de 0 até 9. Então só vai imprimir laranja. Né? Então só vai sair na tela só a string laranja, né, em minúsculo. Né? Então aqui na próxima página, né? Então a primeira saída não é impressa, né, do echo. Né? Primeiro o stdout do comando echo vira o stdin do comando tr. Né? E o tr vai processar e vai gerar um stdout, que também, se eu colocar outro pipe, pode ser direcionado para outros programas ou para um arquivo. Né? Se a gente quiser redirecionar um stdout para um arquivo, o maior que, né, aquele caractere de comparação aritmético,
pode ser usado, né? Então você coloca maior que, nome do arquivo, e ele vai pegar o stdout daquele comando e vai jogar para o arquivo. Caso, né, só que ele apaga o arquivo e grava por cima, se só tem um caractere de maior que. Né? Mas digamos que você queira acrescentar no arquivo, ou seja, manter o conteúdo e colocar mais informação ao final desse arquivo. Você tem que usar o caractere duplo maior que, né? 2 caracteres aritméticos maior que. Ele não vai apagar o conteúdo original, ele vai acrescentar informação ao final desse arquivo. Né? Então aqui nesse script nós temos exemplos. Né? Ele cria um arquivo frutas.txt com a string banana, depois ele grava por cima caju no frutas.txt. Só que aí no final ele, né, na linha 7 eu tenho eco mamão maior maior, ou seja, eu estou acrescentando mamão ao lado do caju. Né? E depois ele está acrescentando pera, underscore 1, 2, 3 ao final do arquivo frutas.txt. Então frutas.txt vai ter caju, mamão, pera, 1, 2, 3. Tá? Então eu posso ir acrescentando informação nesse arquivo. Muito interessante, se você tem um script grande, que você não coloque de repente na tela as informações que ele está processando. Né? Olha, passei por aqui, já gravei isso. Você pode ter um arquivo de saída que você vá acrescentando informações à medida que os seus programas envolvidos nesse script sejam executados. Então, olha, passei por aqui, li 50 registros, né? Processei tantos registros, não houve erro. Então você pode ir acrescentando em um arquivo de saída, de acompanhamento da execução do seu script isso. Por que a gente faz, né? Porque isso seria útil? Provavelmente você pode ter um script muito demorado que você não vai ficar olhando para a tela para ver o que acontece. Você vai querer que seja gravado, né, informações sobre a execução de cada programa. Né? Vários programas envolvidos, a maioria pode até processar corretamente, mas como um programa depende das informações geradas pelo outro, pode ser que basta ter um erro em um, que todo o processo, aquele processo demorado, pode ser perdido, né? Pode ser impactado. Então é interessante a gente ter um arquivo que, à medida que a gente vá prosseguindo no script, a gente vá gravando informações nele. Né? Enquanto a gente faz outra coisa, né? Enquanto você deixa um programa demora 4 horas, você deixa ele rodando, você vai fazer outra coisa. Né? Se você estiver em casa, você vai jantar, vai tomar banho, né? Vai até assistir um filme. Se você estiver no trabalho, né? Se for horário de trabalho, você vai participar de uma reunião, né? Você vai fazer o planejamento da análise da documentação do próximo projeto ou do próxima tarefa enquanto o script roda. Né? Você vai conseguir aproveitar aquele tempo em vez de ficar com o olho prestando atenção na tela para ver se aparece alguma mensagem ou não. Né? Para que você vai perder esse tempo, né? Já que, né, o profissional tem uma capacidade de fazer um trabalho muito mais criativo, de ficar olhando, prestando atenção para ver se vem ou não, né, um código de erro ali. Né? Faz um trabalho mais interessante, uma leitura, um planejamento, e à medida quando aquele script acabar de rodar, você vai poder olhar e ver quais são os passos que funcionaram corretamente, se houve algum erro, em que ponto deu aquele erro. De repente até, né, ele pode dizer mais informação sobre aquele erro. Né? É um registro inválido, registro 10.532 estava com caracteres inválidos num campo numérico. Aí você já vai poder identificar e tomar as devidas ações corretivas para que aquele script possa rodar corretamente, de repente até não do início, mas daquele ponto que deu erro. Então você vai poder economizar tempo e utilizar seu tempo para fazer uma atividade melhor, né, do que ficar prestando atenção na tela preta, ver se vem algum erro. Né? Isso aí não é um trabalho de
muito prazeroso. Né? Então, além desses pipes, né, desses redirecionamentos, né, a gente tem o menor que, né, que é o caractere ao contrário. Então, ele serve para quê? Para pegar uma informação de algum lugar e jogar para o std-in. A gente estava falando do outro maior que ele pega o std-out. Nesse caso aí, o menor que ele vai pegar o std-in e vai jogar para um arquivo. Né? Então, temos o exemplo aí, o tr, ele está dando o comando lower, né, e upper, pegando do frutas.txt. Tá? Então é o contrário, né? O menor que ele pega o std-in, ou seja, ele pega um arquivo externo, um device, ele transforma em uma entrada para um programa. Então olha a utilidade disso, muito interessante. Imagine que você tem que digitar milhões de coisas para o programa funcionar. Você digita lá várias coisas e tudo tal, nome, endereço, telefone, 10 registros, e o programa tenta gravar e dá erro por algum motivo, né? Ele não está sendo testado ainda, não está funcionando corretamente. Se você for testar de novo, você vai colocar lá 10 registros diferentes, todos com aquele tamanho correto e tudo tal. Se você fizer isso 4, 5 vezes, vai ser um trabalho extremamente, né, pouco proveitoso, porque você está fazendo um trabalho repetitivo, né? Tomando o mesmo cuidado de formatar as datas, os números e tudo, para testar pela 4ª, 5ª vez o programa. Nada melhor que você criar um arquivo txt e jogar como std-in para esse programa. Então você perde um tempo para fazer esse arquivo, talvez um tempo um pouquinho maior que testar o arquivo uma vez, né? Você vai colocar lá né? E você vai conseguir testar várias vezes o seu programa, né, para que ele consiga formatar aquela entrada de dados, tiver que processar e gerar, né, ter o processamento dele correto ou não. Mas você, no segundo teste, você já vai ter todas as informações necessárias para testar aquele programa. Muito provavelmente, né, se você estiver digitando sempre, né, no primeiro caso, você digitando sempre a mesma coisa e tudo tal, você vai usar o menor número de informações possíveis, né? Vai usar 3 registros, 2. Se você estiver criando um arquivo de teste, aí é outra coisa. Você vai pegar, vai criar um registro, formatar e vai gerar 9 outros registros, vai trocar algumas coisas, alguns números, algumas datas, né, dos próximos 9 registros, para que você consiga fazer um teste variado. Você vai validar a data de 31 de fevereiro, né, o mês 13, né, se o seu programa for um programa que use críticas, você vai usar um nome muito curto, né, AA, e vai usar um nome correto, né, você vai colocar a idade 200 anos, ou seja, você vai colocar, né, uma variedade de informações suficiente para que o seu programa valide, né, se é que ele tem rotinas de validação, para que você consiga, né, o código, a execução, consiga percorrer todas as condições daquele código que de repente vai validar aqueles dados. Então, quando você cria uma massa de dados para teste, né, se essa massa pode ser usada várias vezes, você pode investir mais, de forma que o processamento percorra realmente todo o código, entre em todos os ifs de condição, para que seu código seja validado na sua totalidade. Se você estiver só colocando lá, testando na mão várias vezes, você vai colocar lá 1, 2 registros e o seu código não vai ser validado na sua totalidade, ou seja, o processamento não vai passar por várias condições, vários ifs. O que pode acontecer, né? É que esses ifs podem ter erro. Ou seja, você não está validando o seu código na sua totalidade e existe a possibilidade, quando ele cair naquele código, naquela condição, naquele if, que nunca caiu antes, dá um erro. E, né, um programa que dá erros, quando dá erro para o programador, gera, né, uma
10 minutos, 5 minutos, meia hora, né, necessários para investir em uma ação corretiva. Quando ele dá erro no final do release, ou seja, no final de que nós empacotamos todos os códigos e está sendo feito um teste centralizado pela equipe de teste, a equipe de teste vai, claro, fazer os testes, vai identificar esse erro e vai abrir um defeito para a equipe de programadores. Provavelmente o consumo, né, para a correção desse defeito não vai ser 10, 15 minutos, vai gerar algumas horas, né, para que um outro programador ou mesmo consiga identificar aquela situação, analisar o código e colocar a correção desse erro para o próximo release. Né? Ou seja, vai atrasar uma fase, né, esse erro chegar corrigido. Né? Além de um custo maior. Agora, quando der erro, se esse erro existir no cliente, aí a gente não consegue contabilizar bem qual é o custo de correção, porque certamente vai gerar aí algumas horas, né, de trabalho para corrigir, mas vai gerar também um impacto sobre o cliente. Ou seja, o cliente vai ter o erro e, dependendo do tipo de erro, ele vai ser impactado de alguma forma. Pode ser um erro tolo, né? Tipo, ele não consegue validar 31 de fevereiro, dá como errado. Pode ser que seja isso. Se o cliente tomar cuidado, ele não vai entrar com essa data errada. Né? Depende do cliente. Se ele tiver seus funcionários podem ser orientados para isso. Mas se isso estiver aberto aos usuários do cliente, aos clientes da empresa que comprou o software, pode ser que entre, né, um plano de saúde, onde o próprio usuário coloque lá a data da consulta. Você pode ter esse tipo de erro. Aí, ou seja, ele vai pedir reembolso, colocou por engano 31 de fevereiro e dá erro na entrada, e esse reembolso não é gravado no sistema. Isso vai gerar o quê? Vai gerar problemas, né, com aquele usuário, né, vai reclamar com o cliente, ou seja, nós temos aí nós não conseguimos contabilizar o impacto de um erro no cliente. Tá? Então a ideia é que você consiga testar o máximo possível e todos os testes sobre seus scripts ou programas percorram todas as condições do software. Por isso que às vezes testar leva tanto tempo quanto construir o software. Né? As pessoas não valorizam muito o teste, mas está aí, né, um argumento. Né? Você testar, você consegue corrigir os erros com um custo de homens-hora bastante baixo e o código vai chegar, né, com muito menos problemas ao cliente. Vamos prosseguir aqui. Né? A gente parou por quê? Porque eu estou usando um arquivo usado para um arquivo de dados que vai ser processado pelo programa, em vez de eu ter que colocar na mão as informações. Né? É o caractere menor que, né? O redirecionador que menor que né? Pega um arquivo e transforma em um stdin para um processo. Tá? Então, ele explica aqui que o frutas.txt é direcionado para o stdin de tr e tudo. Né? Então, a gente tem aí, né, o menor que, maior que e o pipe usados para redirecionar entradas e saídas da execução dos programas. Tá? Então tem vários exemplos aqui, ó, frutas, né? Ele remove os caracteres, redireciona para lá, né? Então é interessante aí, né? Existe também o menor, né? Né? Você pode usar o menor, pegar do próprio script alguma coisa, alguma string, né? No caso ele está colocando o end of file, EOF,
aqui, né, para ser processado pelo TR, né? Então, essa parte aqui, esse texto aqui, né, até o EOF vai ser usado pelo comando TR. Você pode colocar as informações no próprio script, né, para que funcione. Fica um pouco confuso, mas se você tiver um script pequeno, você pode fazer isso em vez de criar um arquivo de dados para ser redirecionado para a entrada de algum programa que esteja rodando pelo script. Né? Então, você pode pegar qualquer, né, ele usou EOF, mas você pode pegar qualquer palavra aqui, né, para dizer que é o fim de arquivo. Eu aconselho não usar o EOF, né, que você pode pensar que é né, usou um token chamado EOF. Né, você pode colocar aqui fim dos dados, né, que fica mais claro, né, para que a gente entenda isso aí. Né, então tem aí um desafio aqui, né. Outra coisa é os file descripts de um processo, né, são associados a números. Então, stdin é o número 0, stdout é o número 1 e stderr é o número 2. Então, você pode fazer a mesma coisa ali com 2, arroba, né, comando 2 maior que, né, e comercial 1. Não aconselho. Não aconselho a redirecionar dessa, fica muito confuso. Né? Quanto mais você abreviar, mais vai ficar, seu script vai ficar, né, compacto, mas mais difícil de entender. Se você quer economizar digitando aí, você vai ter que colocar comentários para que você explicar realmente o que ele está fazendo. Né? Então, coloque nomes corretos, escreva nomes significativos e de preferência coloque comentários. Você pode estar entendendo muito bem disso hoje, mas, né, daqui a um ano você vai olhar esse script e você vai demorar a entender um pouco. Né? Diferentemente na faculdade, né, dos cursos de informática, onde a gente faz o trabalho, entrega e esquece, o trabalho nas empresas, você constrói coisas que não serão usadas durante anos. Né? Esses artefatos são scripts ou programas, né? E você, né, se são usados durante anos, eles podem sofrer mudanças, né? Podem ser necessárias mudanças aí, ou nos processos da empresa, ou o governo muda, né, alguma lei, você tem que alterar os programas para que você grave, calcule diferente, e vão ser necessárias alterações a esses artefatos. Então, o código tem que estar comentado, os programas têm que estar comentados, de forma a, né, você que criou ou outra pessoa possam entender o que está fazendo e conseguir fazer as alterações com um custo aceitável. Então, fica a dica, não abrevie tudo, não se acostume a colocar lá os comentários, né? E isso vai ajudar muito a você depurar seu programa. Então você pode fazer essas redireções, você ter estruturas for while e fazer essas redireções, né? Redirecionar também as saídas e entradas, né? Aqui tem um exemplo, né? O while acaba no done, né? É a sintaxe do while, né? Então while read linha, então ele deu uma string, né? Então ele imprime a linha, né, com o caractere maiúsculo, né, e removendo as vogais e colocando em upper.txt. Né. Eu não estou entendendo. Tá. Assim, então ele está pegando lower. Ele está pegando esse upper aqui.
né? Então, né, ele está escrevendo no upper e lê as linhas do lower. Né? Nem está usando, está imprimindo a linha, mas, né, e está colocando no upper. Né? Deu para ver que não é óbvio, né, todos esses comandos. Você vai ter que colocar comentários dizendo que está fazendo, né, isso ou aquilo. Né? Os comandos são muito poderosos, ou seja, fazem muita coisa para você. Mas se você não comentar direito para ver os objetivos, o que ele está fazendo, fica uma coisa mais confusa. Bem, existem comandos, né, alguns utilitários que fazem contas. Né? Então tem o XPR, ele faz contas com números inteiros, e tem o BC, que eu acho que, né, faz contas com ponto flutuante. O Shell Script não é bom para fazer contas em ponto flutuante. Né? Já fica aqui entendido, né, para isso, ou seja, contas no número inteiro podem ser feitas facilmente. Então tem aqui várias expressões, né? Podem ter, né, nível de parênteses e tudo. Agora, os caracteres, né, de parênteses ou asteriscos de multiplicação, ou você tem que colocar uma contrabarra na frente, ou colocar entre os asteriscos, né, colocar entre pliques, né? Então, né, fica uma expressão, já não fica tão claro essa expressão, né? Você entender lá como funciona. Para números decimais, utiliza-se o BC, né? Só que o BC você tem que mandar as expressões por redirecionamento, ele não processa comandos pelos argumentos. Né? Então tem esse inconveniente aqui. Né? Tem, ó, tá vendo? Então você tem que ecoar, redirecionando para o BC, né, para ele fazer essas contas aqui. Né? Tem uma explicação aqui, ó, tem até aqui tem até um site explicando melhor, né, como funciona o BC, mas a gente, né, só interessante a gente saber que existe, né, mas que o script Shell não é muito preparado para isso. Né? Ou seja, você pode fazer as contas dentro de um programa qualquer que você possa escrever, né? Mas, né, vai ficar até mais fácil. Agora, o script Shell ele tem vários utilitários muito bons para manipular texto. A gente já viu o TR, né? Tem outros utilitários, SED, AWK, né? Até a linguagem Perl, que você pode, né, fazer várias manipulações de texto. Né? Tá vendo? Imprime todo o texto recebido, substituindo banana por maçã. Tá vendo? O SED faz a substituição global de banana por maçã no SDDIN. Né? Tem vários comandos que o SED faz. Interessante, né? E tem uma página aqui que explica aqui, né, provavelmente em inglês, né, mais informações sobre o SED. Então, se você quiser fazer uma substituição, você pode usar o utilitário SED para, né, fazer vários ajustes em um programa. Se você não tiver editor de texto. Um editor de texto também faria
boa parte disso, né? Mas se você quiser que seja automático, né? Você pode fazer então dessa forma aí, usando o comando set. Então aqui nós temos um exemplo de script que utiliza o comando de terminal, né? Um exemplo maiorzinho, tá vendo? Já todo indentado, né? Ele apresenta um menu via eco e ele lê a opção e em função da opção ele vai fazer algum processamento. Ele chama subrotinas inteiras, tá vendo? Tem for, tem ifs. Então é interessante para a gente entender a sintaxe e entender do potencial que um script shell pode ter. Tá? 79 linhas aqui, né? Para que a gente veja também a sintaxe, o comando case, o comando if, o comando read, né? A gente consegue entender bem aí. Tem vários aqui, até user, né? Seleciona o usuário, deleta o usuário, né? Copia, backup. Muito interessante aí esse script, né? Para quem quiser aí olhar. Outro ponto interessante é o shell script usando janelas gráficas. Né? Então, né, existem alguns utilitários que podem ser chamados pelo shell que podem abrir janelas gráficas para dialogar com o usuário, para que o usuário escolha opções ou informe dados, caixas de texto, né? Radio box, né? O Xdialog, ou Xdialog, né? É um dos utilitários que faz esse tipo de coisa. Né? Às vezes ele não vem no CD, né? Original instalado, mas você pode instalar a partir do CD ou desse site aqui que tem o Xdialog, né? Que você pode chegar e instalar esse utilitário. Então, como é que ele funciona aqui? Né? E você passa aqui uma string, né, de parâmetro para o Xdialog, tá vendo? Título, passa uma string, né? Essa string ela pode ter contrabarras, pode ocupar várias linhas e o Xdialog interpreta aqueles parâmetros e executa um processamento de janelas em função disso. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Tá vendo? Ele passa essa string, título, né? É um tipo yes, uma janela tipo sim, não, yes, no, e essa string aqui, né? E existe o retorno, tá bom? Se for sim, continua o programa, se for não, saiu do programa. Então ele abre uma janela de diálogo para você, né? Às vezes é melhor, em vez de abrir um script em tela preta, né, o script vai lá rodar, mas o que ele precisa conversar, ele abre janelas para você, né, para o usuário responde, né, uma forma bem mais agradável do usuário, né, interagir com aquele script. Né. Outro exemplo aqui, né, é só informativo, ele abre uma janela informativa, né, e acho que tem um só OK e prossegue o script. Né? E aqui é um input box, ou seja, o usuário vai escrever alguma coisa, né? Uma string que vai dar enter, né? OK, né? No caso aqui dá OK, né? E você recebe essa string lá para o seu script como se fosse uma variável e faz uso dela ali, o nome do arquivo. Se bem que no nome do arquivo existe um diálogo padrão, né? Para você informar o nome do arquivo. Né? Você pode direcionar para o arquivo resposta, não uso 2, né? Que é eu acho que é o std erro. Né? Coloque uma variável mesmo do seu script, que você pode criar variáveis, para ficar claro. Né? Qual a sua distribuição de Linux, ou seja, várias opções, a pessoa escolhe uma. Né?
No caso aí, ele pode redirecionar, ele dá dicas para redirecionamento, né, para arquivo. Né, tem um parâmetro que redireciona automaticamente o 00. Ou seja, ele não, você não precisa dizer o tamanho da janela, né, ele próprio se adapta em função dos dados que ele tem que colocar na janela. Né, tem aí um tipo checklist, né, o que está ligado e desligado, né, interessante também. Ou seja, esse Xdialog é uma ferramenta bastante interessante se você programa em scripts, mas quer que esse script converse com o usuário sobre alguma coisa. Né? E você tem aí, né, várias opções para o Xdialog. Tá vendo? Yes, no, message box, info box, input box, range box. Né? Não vamos entrar em detalhes, né? Mas a mídia, se você precisar usar, nada como digitar man, né, Xdialog, ou consultar, né, se você tiver uma internet, né, dicas sobre isso, sobre o Xdialog, que você vai conseguir fazer bom uso dessa ferramenta com pouco esforço, né, para que o seu script tenha uma conversa bem amigável com o usuário e o usuário consiga, né, ficar confortável em utilizar aquele script como se fosse um programa, né? E aí o script poder processar, né, as coisas, porque realmente tem toda a potencialidade, facilidade, né, a quantidade de ferramentas que o Shell pode ter, junto com a capacidade de dialogar com o usuário no momento da execução. Então eu posso ter vários tipos de scripts. Um script que não pergunta nada e vai salvando o progresso dele em arquivos, né? Um script muito demorado, processamento muito grande, enquanto o usuário faz outra coisa. Mas eu posso também ter scripts que eu possa toda hora conversar com o usuário, perguntar o que ele quer fazer ali e processar, né, as opções do usuário, ou seja, scripts bastante interativos que vão parar o processamento e perguntar para o usuário o que o usuário quer. É um tipo diferente de programa, é um programa quase um programa online, né, diferente do programa batch. Né, o programa batch ele processa e não pergunta nada. Provavelmente ele processa são vários processos serem feitos, demorados, com volume grande de informação, e no final ele vai dizer, rodei tudo, não rodei, parei aqui. E esse é o processamento batch. O processamento online é o programa não sabe o que o usuário quer, então ele pergunta, você quer fazer o quê? Quer fazer backup? Quer fazer isso? Qual arquivo você quer abrir? E assim vai. Né? Essas duas opções nós podemos ter no Shell Script, né? Ou direcionamento de entradas e saídas, ou seja, os dados de entrada já estão em arquivo, os dados de saída vão ser gravados em arquivo, e vai ser gravado também um arquivo dizendo o status de processamento. É o processamento batch, eu não preciso conversar com o usuário nada. Existe o processamento online, onde o Shell Script pode abrir janelas gráficas e ir perguntando o que o usuário quer. E o usuário vai informando o que ele quer, né? Faz isso, faz aquilo, calcula isso, edita tal programa, manda e-mail para cá. E o Shell Script processa, faz conforme o usuário deseja. Então, né, é o processamento online. Ou seja, o programa fica parado esperando o usuário dizer o que ele quer. Né? Porque ele não sabe o que o usuário quer, não sabe os dados que o usuário deseja informar. Então, são esses dois tipos de processamento. Os dois são contemplados no Shell Script. Então, nós vimos aqui Shell Script avançado. Né? Interessante ao final desse ponto é a gente conhecer a potencialidade da linguagem, né? Todos esses recursos, para que quando surgir uma necessidade, né, você saiba onde procurar ali, né? Se for batch, se for online, né? Você conhecer todas essas ferramentas, né? E, claro, pesquisar um pouco mais os detalhes para que você atenda àquela necessidade. Não é decorar nada, tá? Mas os conceitos estão aí, a gente passou. Bom, e, né, podemos aí encerrar, eu acho que já está bom. Tá? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.